Olá pessoal, tudo bem? Abra uma apostila na página 39, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Ampliação e redução de figuras. Ao ampliarmos ou reduzirmos uma figura, podemos obter figuras semelhantes. Então, se a gente amplia e reduz da forma correta, teremos uma figura semelhante. Então, quando a gente vai fazer esse processo, nós temos que tomar cuidado para que as figuras não fiquem distorcidas. Ou seja, não podemos alterar a sua forma, então os seus ângulos precisam se manter. E o comprimento e a largura, as medidas dessas figuras precisam ser de forma proporcional, né? Então vou ampliar e reduzir a minha figura com medidas proporcionais à original. As figuras semelhantes e a malha quadriculada. Então, uma forma de nós ampliarmos ou reduzirmos uma figura é utilizar a malha quadriculada. Para ampliar figuras que estão em uma malha quadriculada, basta aumentar o tamanho dos quadradinhos da malha. E para reduzir a figura, basta diminuí-los. Então, se eu quero ampliar a figura, eu vou quadricular a minha figura original e aumentar esses quadradinhos. E se eu quero reduzir, eu vou quadricular a original e diminuir o tamanho dos quadradinhos daquela que será reduzida. Tá? Assim podemos reproduzir o que está em cada quadradinho, né, da malha, obtendo uma figura semelhante à original. Por exemplo, vamos reduzir pela metade, então a razão vai ser 1/2, a imagem desse monumento aqui, dessa fotografia abaixo. Olha como que fica, pessoal. Olha só. Ela, então, vai quadricular aqui a imagem. Nesse caso, tem 6 por 11, então tem 6 quadradinhos aqui e 11 aqui. Depois vai construir outro quadriculado, tá? Com medidas exatamente a metade da original aqui. Veja a reprodução da imagem do monumento desse novo quadriculado para obter a redução da figura semelhante à da imagem na razão 1/2. Então, aqui está a redução, né, dessa imagem aqui. Com base nessa informação e sabendo que o monumento, os candangos, mede 8 metros de altura, responda às questões. Vamos fazer juntos essa parte, tá? Em um desenho desse monumento, em que 1 centímetro corresponde a 1 metro no real, quantos centímetros tem a altura da figura? Então, se nós temos 8 metros e 1 metro corresponde a 1 centímetro, nós teremos, então, na redução, 8 centímetros. Tá? Qual a altura de uma maquete desse monumento usando a razão de semelhança 1/5? Então, aqui eu quero calcular 1/5, tá? Eu vou calcular 1/5 de 8 metros. 1/5 de 8 metros. Porque a nossa razão de semelhança é 1/5, tá? Então, isso aqui vai resultar em 1,6 metros. Por quê? Porque para calcular 1/5 de um valor, eu vou dividir 8 por 5. Tá? Então, 8 dividido por 5, 1,6, vezes 1,6, tá? Em 1957, esse monumento teve que passar por uma aprovação. Para isso, Bruno Giorgi construiu uma maquete de 1,5 metros de altura. Então, ele construiu uma maquete de 1,5 e agora a pergunta é: qual foi a razão de semelhança entre as alturas da maquete e do monumento real utilizada por ele? Então, a maquete aqui é igual, né? Nós temos aqui 1,5. 1,5 é a maquete. E nós devemos, então, dividir isso aqui, dividido esse 1,5, eu vou dividir por 8. Por que por 8? Porque 8 é a medida real da maquete. Então, a medida reduzida, 1,5, e a medida real. Está aqui a razão da menor para a maior. Quando nós vamos fazer essa operação aqui, esse 1,5 eu vou transformar em fração. 1,5 é 3 dividido por 2. Então, nós vamos escrever aqui 3 sobre 2, dividido, tá, por 8.
Na divisão de fração agora, pessoal, olha o conteúdo lá de sexto ano. Como que eu divido essa fração aqui? Conservo a primeira, 3/2, e multiplico pelo inverso da segunda, ou seja, o inverso de 8, que é 1/8. 1/8. Agora, nós temos uma multiplicação de frações. 3/2 vezes 1/8 multiplica em cima, embaixo, embaixo. Ou seja, 3 vezes 1, que dá 3, tá? E 2 vezes 8, que dá 16. Essa é a nossa razão de semelhança desse monumento, tá? Então, a razão é 3/16. Pessoal, quando a gente fala em ampliação e redução, não tem como não lembrar de um aumento, de uma ampliação e uma redução de fotografia, que é o que a gente acaba usando aí no nosso dia a dia, até mesmo em redes sociais. Então, olha só, eu trouxe para vocês aqui uma imagem da Aline, pequenininha, olha que fofa. E como que eu faço, né, para fazer uma ampliação dessa figura de forma que ela não fique deformada, tá? Então, percebam aqui, se eu aumento apenas essa largura aqui, ó, se eu aumento, eu mexo apenas nessa função aqui, a foto vai ficar, vai ficar deformada, ela ficou gordinha aqui, não estão vendo? Então, isso não é uma figura semelhante à original. Percebam que essa é a original, é essa o correto. Se eu alterar apenas a medida aqui, ó, eu vou mexer aqui nessa coordenada aqui, né, que seria a largura, né, da foto, percebo que ela vai ficar esticada. E não é isso que a gente quer. Nós precisamos que essa figura ela fique ampliada de forma proporcional. Fazendo a ampliação de forma proporcional, a imagem não ficará distorcida. E é esse o nosso objetivo. Por isso que nós, quando vamos fazer uma ampliação ou uma redução de uma fotografia, nós mexemos aqui na diagonal, porque daí ela está aumentando ou reduzindo de forma proporcional. Percebam que a forma dela não está se alterando, ou seja, os ângulos da fotografia não estão alterando, né? Não estão alterando por quê? Porque eu estou aumentando de forma proporcional a largura, que seria aqui, né? E o comprimento, tá? Então, dessa forma, dá para entender um pouquinho mais sobre essa questão de figura semelhante, tá bom? Continuando nossa aula aqui, vamos lá para a próxima página. Tá? Figuras semelhantes. Ah, não, para vocês é a mesma página ainda, página 40, né, pessoal? Figuras semelhantes e a homotetia. Como que vai funcionar essa homotetia aqui? A homotetia, então, é bem simples, pessoal. Pense que é bem simples. Nós temos aqui uma figura. A figura original seria essa aqui: A, B, C, D e E. E a figura ampliada é essa aqui: A', B', C', D' e E'. Para fazer a ampliação dessa figura, nós vamos ter um ponto fixo, que seria o ponto O. Vocês vão fazer um ponto qualquer, né, no papel. E aqui vai ser o ponto fixo, o centro de homotetia. E aí, vocês vão determinar a razão, né, em quanto que você quer que aumente isso. Quer em 3 vezes, 2 vezes e tudo mais, você que vai decidir isso. E aí vocês vão fazer os pontos, a distância, né, do ponto O até o ponto A, né, se eu quero fazer o dobro, daí vai ser 2 vezes, ó, 1 vez, 2 vezes, o tamanho, a razão que você vai determinar. Vamos ver se vocês conseguem entender melhor aqui nesse exemplo que eu vou passar aqui para vocês. Eu gostaria que vocês agora pegassem um papel, uma régua, um papel, um lápis, uma borracha, para a gente, vamos tentar construir juntos uma ampliação de uma figura, tá? Então, pausa o vídeo, pega as coisas e volta aqui comigo que eu vou explicar como que faz essa tal homotetia aqui, tá? Um nome meio esquisito, né? Mas a gente precisa aprender como que faz, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo.
Construa um triângulo ABC, qualquer. Gente, constrói um triângulo aí com a régua, qualquer triângulo, não façam muito grande, né? Porque precisa fazer a ampliação na folha, tá? Então, construa lá um triângulo. Segundo passo, marque um ponto O qualquer, que vai ser o centro de uma tetia, tá? E trace o segmento AO, quer dizer, OA, né? Tanto faz. OB, OC, com uma régua, tá? Então, faz o triângulo, faz o ponto e liga. Façam linhas bem longas, assim, que são nessas linhas que vocês vão fazer a ampliação. Terceiro passo, para marcar o ponto A' sobre OA, utilize a razão K igual a 3. Então, a nossa razão é 3, então vai ser 3 vezes maior. Por exemplo, então, se O até A é 2 centímetros, tá? O K é 3, é o triplo, então 3 vezes o 2 que dá 6. O próximo vai dar 6. Para ficar mais fácil, vocês peguem um compasso, tá? E põe a ponta seca no O até o A, que vai ser uma medida. Depois do A, faz a outra marquinha e depois outra marquinha. São 3, ó. 1, 2, 3. Quem não tiver o compasso, vai pegar a régua, tá? Vai pegar de O até A, quantos centímetros? Cada um vai fazer o seu, não sei. Se for 2 centímetros, por exemplo, aí vai fazer mais 2 para cá e mais 2 para cá. Aqui vai ser o A'. E a mesma coisa vocês vão fazer com os outros pontos. Então, vai pegar aqui, do ponto O até o ponto B, vai medir com a régua quantos centímetros que deu. Aí vai fazer mais uma medida dessa para cá e mais uma medida dessa para cá. E a mesma coisa com o C. Vai medir com a régua, ou quem tiver o compasso pode usar o compasso, tá? Vai medir com a régua ou com o compasso. Do zero, né, do ponto O, aliás, até o C, vai ter uma medida. Aí vai marcar a segunda medida para cá, a outra medida para cá. Depois de fazer isso, vocês vão ligar os pontos. A' até B', B' até C' e C' até A'. Formou o triângulo aqui de forma ampliada, tá? Então, com a razão 3. Depois de fazer isso, pessoal, vocês vai acontecer isso aqui, ó, né? Mais ou menos isso aqui lá no desenho de vocês, mas cada um tá fazendo o seu. Depois de fazer isso, vocês vão pegar uma régua, vão medir os segmentos e vão colocar a razão aqui. Então, vocês vão colocar a razão e a divisão. Vão fazer a razão e vão fazer a divisão dos segmentos. Vão fazer a razão também do ponto O até o ponto A, vão medir e vão colocar a razão aqui. E depois utilizar o transferidor para medir os seus ângulos. Depois de feito isso, vocês vão observar que esses triângulos são semelhantes sim, tá? Então, vocês podem fazer essa parte aqui, tá? Eu gostaria que vocês tentassem fazer mesmo, não é difícil, pessoal. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem que eu tô respondendo de forma individual aí com as dificuldades de vocês, tá? Depois de fazer isso, então, vocês poderão fazer os exercícios do número 1, número 2, tá? Lá das outras páginas, deixa eu ver qual que é a página de vocês, os exercícios da página 43 e 44. Então, aguardo a resposta de vocês, mandem foto do que vocês estão fazendo, mandem suas dúvidas que eu estou esclarecendo aí com todo prazer, com toda tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo por vocês, pessoal, tá? Mas não deixem de estudar. Façam a parte de vocês, que eu estou fazendo a minha, tá? Aqui em casa. Um abraço para vocês, pessoal. Fiquem bem, façam tudo e me mandem. Até mais. Valeu!